Meus irmãos, nós vamos abrir então o Santo Livro do Senhor para ouvirmos o Evangelho da Graça. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Eu vou ler todo o capítulo, que é pequeno, embora o objetivo da nossa exposição não será todo o capítulo. Isaías, capítulo de número 6. Vamos ficar em pé para a gente ouvir com uma atitude assim de reverência especial para com o santo livro de Deus, a Escritura Sagrada. É a palavra do Deus vivo, inerrante, autoritativa, mais que suficiente, inspirada, a palavra bendita do nosso Deus. Diz assim, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não percebais. Torne sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e que se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo. Mas se ficar ainda a 10ª parte, tornará a ser destruída, como terebinto, como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém. Que Deus, por sua graça, queira nos abençoar. Podemos assentar. Vamos orar. Nosso Deus, nós sabemos que a obra de compreensão e entendimento do Evangelho, da Tua Palavra, é uma obra sobrenatural que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Só o Teu Espírito Santo pode abrir o nosso entendimento para compreendermos as coisas espirituais. Então, vem, Senhor, e faz isto por Tua graça, por Tua misericórdia. Não merecemos, ninguém aqui merece ser abençoado pela Tua palavra. Ninguém. Mas, Senhor, Tu és um Deus perdoador, benigno, assaz benigno, que se arrepende do mal e que tem prazer em exercer a Tua misericórdia e de salvar. Oh, faz isto, Senhor, tem compaixão de nós,
glorifica o teu santo nome, Pai, o nome do teu bendito Filho, nosso amado Salvador e Redentor, Jesus Cristo. E abençoa a tua igreja. Salva os teus eleitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ver com os queridos irmãos o Evangelho da Graça. Resumido aqui, é claro, bem resumido. Pelo menos 3 pontos importantes. O Evangelho da Graça tem muito mais coisa, mas eu quero, pelo menos, ressaltar 3 pontos do que poderíamos chamar o Evangelho da Graça. Isso é muito importante, porque só existe um Evangelho. É o Evangelho da Graça. É o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo veio e pregou, e que desde o Velho Testamento tem sido anunciado. Mas o inimigo das nossas almas, que é quem gosta de lançar confusão, de confundir as mentes e os corações, que é o grande enganador, ele tem outro evangelho. Tem outro evangelho. O apóstolo Paulo, em Gálatas, adverte sobre este perigo de que a igreja venha a dar ouvidos a um outro evangelho. Um evangelho de características diferentes, ainda que camufladamente parece ser o evangelho pregado pelo Senhor Jesus, é um evangelho distorcido, um evangelho mutilado, um evangelho light, um evangelho centrado no homem e não em Deus. E o apóstolo é tão enfático com relação ao perigo disso, que ele chega a dizer, se um anjo mesmo vier aqui para pregar um outro evangelho, que não seja este que eu anunciei, ensinei, seja anátema, maldito. Então, nós temos que tomar cuidado, porque com o passar do tempo, muitas coisas mudaram. Especialmente depois do século XIX, houve mudanças significativas no evangelho. Foi uma mudança de eixo. Até 1830, o evangelho era pregado do ponto de vista da soberania de Deus na salvação. Ninguém questionava isso, era normal os pregadores pregarem assim. Mas, a partir de 1830, houve uma mudança, especialmente com um grande pregador chamado Charles Finney. Ele inventou uma nova fórmula, ele chamou de New Measures, novas medidas. E aí, mudou o eixo. Tirou de Deus a alternativa e a prerrogativa de salvar e entregou na mão dos homens. Vocês é que decidem. É que decidem. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, a partir de lá, os evangelistas vieram com o mesmo pensamento. Isso fez escola, Estados Unidos e tal. E a pregação se tornou absolutamente light, bem resumida, sintética. E os homens é que decidiam. E assim, o resultado foi uma igreja também cheia de pessoas que nunca nasceram de novo, carnais. Nunca mais a igreja alcançou um nível de conhecimento profundo a respeito de Deus e de si mesma.
e se tornou uma igreja carnal, secular, explorando mais emoções, se sentir bem, estar bem, soluções de problemas imediatos. E eu sinto arrepios ao pensar que multidões dentro da igreja que aceitaram esse tipo de evangelho partiram para a eternidade sem salvação. Então, teríamos muito o que dizer, mas eu quero desse texto tirar 3 pontos essenciais com relação ao Evangelho da Graça. Então, todos aqui da igreja podem fazer um exame pessoal, confrontado que será com estes pontos, se foi assim mesmo que você ouviu, e é isso mesmo que você crê, ou não. E os que estão aqui, que não têm ainda Cristo como único e suficiente Salvador, vão compreender o que é que a Bíblia ensina com relação a este Evangelho que nós chamamos Evangelho da Graça, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que nos é apresentado, é a glória soberana na santidade de Deus. Veja, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Evangelho da Graça começa com a glória de Deus, com a soberania de Deus, com a prerrogativa de Deus, soberano Criador dos céus e da terra, Criador nosso, que criou os homens à sua imagem e semelhança, comunicou a essas criaturas tão especiais aqueles atributos chamados comunicáveis, e que tornam o homem, portanto, semelhantes a Deus nessas virtudes que pertencem ao ser de Deus, à sua santidade, glória e poder. Há 2 coisas que precisamos distinguir, que estão relatadas aqui, e que devem nos amedrontar, porque pecamos contra Deus. Então essas 2 coisas devem nos assustar. E o Evangelho da Graça tem esse efeito de nos assustar, de nos ameaçar, antes de consolar com esperança. Ele nos ameaça. E o que são essas 2 coisas? A santidade de Deus e a sua justiça. A santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Tão santo que os serafins, criaturas santas, foram anjos que, pela graça de Deus e pela eleição, não caíram. Foram guardados. São santos. Mas a santidade de Deus é tão maior,
que eles não suportavam e não suportam estar diante desta glória e dessa santidade sem cobrir o rosto com 2 asas e cobrir os pés com 2 asas. Não suportam a santidade de Deus. Eles, santos, criaturas santas, sem pecado, não seriam suficientemente santos para resistir à santidade gloriosa de Deus. Então, 2 asas cobrindo o rosto, 2 asas cobrindo os pés. E voando, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santos. Esta é uma expressão trinitária que fala de plenitude de santidade. Não há como ser mais santo, nem menos santo. É a plenitude de santidade, é isso que Deus é. Por que é assustadora a santidade de Deus? Porque a santidade de Deus reivindica a sua justiça contra o pecado. Esse é o problema. A santidade de Deus suscita a ira de Deus contra tudo que é pecado e contra todos quantos são pecadores e quantos têm pecado. Porque ele tem que ser justo. Se Deus não é justo para punir o pecado, ele não é santo. Mas ele é santo. Então ele tem que punir. E veja, a Bíblia não fala só de um Deus de amor, porque Deus é amor, é verdade. Mas Deus fala de um Deus de justiça. E que, por causa da sua santidade, se ira todos os dias. Veja, se nós abrirmos no livro dos Salmos, no capítulo de número 7, você vai ver essa verdade. A partir do verso 11, nós lemos assim, Salmo 7:11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. A gente só ouve que Deus é amor, um Papai Noel, que quer dar presentes, bonachão, Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é justo juiz, que sente indignação todos os dias. E, meus irmãos, nós não podemos perder isso de vista. O evangelho que está aí, hoje, pregado, não fala que Deus se ira. Não prega isso. Eu vejo só pessoas com folhetinho dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas espera aí. Antes, a Bíblia fala que ele está irado. Veja, tem um versículo na Bíblia que diz assim, quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Por que ninguém fala esse versículo todo? Nós devíamos evangelizar, dizer para a pessoa, com folheto, Jesus está irado com você, olha, Jesus está irado, tem ira na sua cabeça, tem ira sobre a sua cabeça. Mas nós não vemos nenhum folheto começando assim.
porque não é politicamente correto, isso não vai ajudar, vai assustar as pessoas vão fugir. Que fujam, que corram, que se escondam, que se lamentem, que clamem, porque Deus está irado. E você que está aqui deve saber isso. Mas eu não vejo nada, tudo está indo bem. Deus está me abençoando. O provérbio diz assim: a sensação de bem-estar faz com que a pessoa se engane. A ira de Deus se manifesta. O interessante, eu considero Romanos, a carta aos Romanos, o folheto por excelência de evangelização. Aí você veja como é que ele começa, o folheto Romanos, capítulo 1. Como é que começa esse folheto? Verso de número 18, no primeiro capítulo logo, na primeira página do folheto, diz assim, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O folheto de Deus começa com a ira, com a ameaça contra homens pecadores. Deus está irado, porque é santo e porque é justo. Isso é desconfortável, mas é bom, é isso mesmo. É assim que Deus quer que você se sinta, preocupado. Porque Deus é santo, santo, santo. Está irado, todos os dias se ira. E tem o arco já pronto. Jonathan Edwards, que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um repórter que estava lá na audiência, descreve que ele, como que se esticando um arco, dizendo: Deus tem um arco e a flecha preparada, já para atingir o coração, se o homem não se arrepender. Este Evangelho da Graça começa assim: santidade, justiça, ira. E veja, o profeta Isaías, homem santo, estava no templo, teve esta visão, e qual foi a reação dele? Verso de número 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que reação! A gente ouve nas igrejas: eu quero ver a glória de Deus, mostra-me toda a tua glória. Meu amigo, cuidado, porque se Deus mostrar a sua glória, não tem outra reação, senão esta: desespero. O que tomou conta do coração de Isaías foi um desespero. E sabe o que é desespero espiritual? É o que os puritanos falavam, o encontro de duas rotas. Uma era a rota da convicção de pecados, convicção da sua miséria, do seu pecado, e o encontro da outra rota, da total impossibilidade de fazer qualquer coisa, de se livrar da ira e da condenação de Deus. Aí vem o desespero.
E é interessante que os puritanos, quando pregavam o evangelho, oravam e pregavam de tal maneira que os homens chegassem a esse desespero. Por isso eles pregavam a lei de Deus, os 10 mandamentos, para que fosse mostrado claramente, porque pela lei vem a convicção de pecados. Todos somos transgressores da lei de Deus. Você transgrediu hoje os 10 mandamentos. E se transgrediu um, diz Tiago, na sua carta, é culpado de todos. E o pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, o profeta foi tomado por uma convicção de pecados. Quando se prega sobre a santidade de Deus, sua glória, sua justiça, sua ira contra o pecado, então o resultado normal é esta convicção de pecados e esse desespero. Vamos destrinchar mais essa questão, porque nós temos a primeira premissa aqui desse texto é: Deus é soberano, está irado e salva quem quer, soberanamente. É a eleição de Deus, que é segundo a sua graça soberana e sua vontade. Não depende do homem, depende só dele. Essa é a primeira premissa do Evangelho da Graça. A segunda chama-se depravação total. Se você é um eleito de Deus, diante da pregação do Evangelho da Graça, você vai ser tomado por uma visitação do Espírito Santo que vai lhe levar a, primeiro que tudo, convicção de pecados. Há duas coisas importantes com relação à convicção de pecados. Porque o Evangelho moderno diz assim: reconheça que você é um pecador. Diga: Senhor, faça uma oraçãozinha: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. É isso aí que tem sido pregado. Dizer para as pessoas: você é um pecador. Oxe, é difícil alguém dizer: não sou pecador. Todo mundo sabe que é pecador. Mas se eu perguntar o quanto você é pecador, o que é que você diria? Talvez você dissesse assim: bom, pastor, eu sou realmente pecador. Eu tenho feito, sim, umas coisas erradas, eu reconheço. Mas tem gente pior do que eu, não é? Tem gente pior do que eu. Olha, eu nunca matei ninguém, nunca estuprei, nunca me prostituí, nunca fiz isso, fiz aquilo. Né? Tem gente aí, ali naquela penitenciária, se as grades falassem, se as paredes falassem, Zeca Picadinho, que picou a pessoa, ele fez isso, fez aquilo, quanta miséria, né? Eu não fiz nada disso. Então tem pecador e pecador. Tem? Não tem não, senhor. A Bíblia diz não tem. Para condenação e inferno não há diferença nenhuma. É claro que vai haver diferença de penalidade no inferno. O Zeca Picadinho vai mais para o fundo. Você fica um pouquinho para cima. Mas vai. Não, veja, entenda. O menor pecado lhe leva para o inferno. E todos somos pecadores. Então, o problema é entender isso.
Duas coisas são necessárias, vão ajudar. Primeiro, você precisa entender que você é filho de Adão. E há uma coisa que se chama pecado original, que você herdou logo que nasceu, na concepção, no ventre da sua mãe. Você foi concebido e o pecado original de Adão foi imputado a você. Na concepção. Então quer dizer que criancinha, bonitinha, no berço, está contaminada com o pecado e condenada ao inferno? Sim, senhor. E só serão salvas as crianças eleitas. Filhos da aliança. Se morrerem na infância. As outras estão condenadas e são chamadas na Bíblia de imundas. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, diz: de outra sorte, vossos filhos seriam imundos, porém agora são santos. Você é pecador desde o ventre da sua mãe, na concepção. Quando o gameta masculino se encontrou com o gameta feminino, com o óvulo, e concebeu ali, é uma vida, a alma é dada, e pecado imputado de Adão. Veja, o Salmo de número 58 fala isso claramente. Onde é que começa o pecado? Salmo 58, no versículo de número 3. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Espera aí que eu estou aqui. 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Quando é que começa? Desde a sua concepção. É lá. Salmo 51, 5, o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. J.C. Ryle, um grande escritor, pregador do século XIX, foi visitar uma mamãe que tinha, um casal que tinha tido neném. Aí chegou lá, a mãe disse: ô pastor, o senhor veio visitar o meu anjinho, venha que eu vou lhe mostrar o meu anjinho. Aí ele foi, era grandão. Quando chegou lá, no berço, coisinha linda, vermelhinha, rosada, ele disse: já conheci o seu monstrinho. Que isso, pastor? Ele quis ensinar e dizer: sim, é lindo, parece tão bom, inocente, mas a estutícia está no coração da criança, bebê ainda, contaminada com pecado. É o chamado pecado original que você recebe e herda de Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um só homem. E assim o pecado passa de pai para filho, e todos recebemos isso. Se você abrir comigo em Marcos, no capítulo de número 7, veja o que diz aqui o Senhor Jesus com relação à situação de todos os homens. Marcos 7, vamos começar no verso de número 19. Porque não lhe entra no coração, mas do ventre sai para lugar escuso. É assim considerou puros todos os alimentos. O verso 20. Ele dizia: o que sai do homem, isto é que o contamina. Agora preste atenção. Porque de dentro do coração dos homens
é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia e a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Presta atenção. Veja, verso 20 diz, e dizia, o que sai do homem. Ele não diz o que sai de alguns homens. Não, ele usa a palavra homem, que é genérico, para dizer todos, homens e mulheres, crianças, estão contaminados e dentro deles está esta miséria toda. Você não imagina a podridão que está dentro do seu coração. Talvez, se você for dito, olha, diga aí quantos pecados você... Aí você conta no dedo uns 5, olha, eu acho que eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Você não faz ideia da miséria que subjaz dentro do seu coração, que você herdou. Porque Adão era a cabeça federal quando pecou, representante de todos nós. Ele nos representou para a ruína. Quando pecou contra Deus, todos nós herdamos esta miséria. Quando Adão, no capítulo 5 de Gênesis, gerou um homem, ele gerou um homem à sua semelhança, no sentido de pecador. Pecador. E assim todos geramos filhos à nossa semelhança, pecadores. Contaminados e cheios de pecado dentro de si. Mas além disso, você ainda desobedece a Deus, pecando conscientemente. Você peca todos os dias contra Deus. E vai acumulando cada vez mais misérias e pecados sobre a sua cabeça, sobre você. É por isso que a palavra de Deus usa expressões bem pesadas com relação à nossa condição. Todos nós somos como o imundo, e as nossas obras de justiça como trapos da imundícia. É assim que Deus lhe vê. Porque Ele tem uns olhos de chama de fogo, e Ele vê os escaninhos do seu coração. Ele conhece tudo, Ele vê, esquadrinha, perscruta, e vê todas as suas misérias. Estão ali diante dos seus olhos, provocando a sua ira. Você pode esconder dos outros, mas não esconde de Deus. Deus sabe que você é um miserável pecador. A descrição lá de Isaías é alguém cheio de feridas, da cabeça aos pés, sem espremer, cheio de pus. É assim que você é. O apóstolo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Esta é a triste situação dos descendentes de Adão, da raça maldita que nós fazemos parte. E eu também. Todos somos miseráveis pecadores. E ninguém escape, grandes e pequenos. Somos, portanto, objetos da ira de Deus, porque Ele vê a nossa miserabilidade. Mas veja, se o Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, visitar seu coração, então você vai sentir-se como Isaías aqui, e dizer, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, a geração incrédula, perversa, adúltera. Eu vivo e meu lábio é impuro, como o deles é impuro. Então, quando o Espírito Santo lhe convence do pecado, lhe traz uma convicção de pecado,
Você não vai dizer, assim, responder, tem gente pior que eu. Não. Quando o Espírito Santo lhe convencer do pecado, você vai dizer, não tem ninguém pior do que eu. Você vai dizer como o apóstolo, fiel à palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é convicção de pecados. E então você vai se sentir, sim, alguém merecedor, não só de um inferno, de 10 infernos ou mais. De tão vil, de tão pecador e miserável que você é. E que eu sou. É com a convicção de pecados que então vem aquilo que nós chamamos de desespero espiritual. Porque você está diante de um Deus Santo, que é justo, e que, portanto, tem que lhe punir. Se ele não lhe punir, a sua justiça estará comprometida. E também a sua santidade. E era isso que o profeta, que entendia bem da lei, compreendeu. Ai de mim, eu tenho que morrer, ele tem que me matar. Eu estou vendo que ele é santo e que ele é justo. Se ele não me matar, ele não seria santo, mas eu estou vendo que ele é santo. Se ele não me matar, ele não será justo, mas eu estou vendo que ele é justo. Ai de mim! Eu tenho que morrer. Desespero. Muito apropriado. Justo, é isso mesmo. E quando ele está nessa situação de profunda angústia, que, meus irmãos, infelizmente, esse evangelho moderno não leva ninguém a essa angústia e nem a esse desespero. Infelizmente, os puritanos chamavam essa angústia, esse desespero, essa tristeza profunda da sua real convicção de quem realmente é diante de Deus, de agonizar em arrependimento. Essa expressão nós não conhecemos, a nossa geração moderna nunca ouviu falar. Mas é a expressão que corresponde ao que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. Se você abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, versículo 9, Paulo escreve assim: agora me alegro, 2 Coríntios 7, 9, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Por que não se prega isso? Na evangelização, você precisa sentir tristeza segundo Deus. Isto é próprio de um verdadeiro arrependimento, sentir tristeza segundo Deus. Ou, como dizem os puritanos, agonizar em arrependimento, chorar seus pecados, dizer: meu Deus, eu tenho te ofendido, eu tenho ofendido outros, eu sou miserável. E sentir tristeza, é uma tristeza segundo Deus, que nós não conhecemos, porque o evangelho moderno não leva ninguém a isso. E as pessoas acham que não tem necessidade. É por isso que se brinca com o pecado,
As pessoas, logo quando são evangelizadas, dizem, olha, você está perdoado, viu? Está perdoado, completamente perdoado. Não fique preocupado, não. Eu li uma vez um livro do trabalho de uma missionária chamada Joy Dawson. E ela evangelizava pessoas, estudantes, universitários e tal. E ela levou, certa vez, uma moça que tinha tido uma vida promíscua e estava ouvindo o evangelho. Ela levou para um piquenique. Botou a toalha ali no chão, que é a cestinha com sanduíche e tal. Mas antes, vamos ler a Bíblia aqui. Aí ela começou a ler a Bíblia para aquela moça. De repente, aquela moça caiu num pranto. Mas num pranto, soluçando mesmo. E aí ela ficou apavorada e disse, minha filha, o que é isso? Jesus perdoa, o que é isso? De repente ela parou. E ela sentiu uma convicção, como se Deus estivesse dizendo, não consola não. Sou eu que estou fazendo isso aí. Sou eu. E hoje eu entendo. É necessário, sim, que ela chore e sinta a tristeza segundo Deus por causa dos seus pecados. Mas hoje a gente não tem isso na evangelização. Isaías se desesperou. E foi um choro terrível, gritando mesmo. Convicto do seu pecado e da seriedade do seu pecado, da miséria do seu pecado, da condenação certa, morte certa. E vou dizer para você, morte espiritual, viu? Morreu, acabou. 7 palmos debaixo da terra? Não. A palavra de Deus fala de uma segunda morte. A pessoa morre e o seu espírito ou a sua alma vai diretamente para o inferno, num lugar terrível, de angústia, de choro, de ranger de dentes, fogo que nunca se apaga, verme que corrói, remorso, gritos, lamentações. Jesus foi quem mais falou do inferno. Que as pessoas são manietadas em pés e mãos. Claro, figurativamente falando. E lançadas nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então imagine. É preciso saber dessas coisas e a pessoa se preocupar com a sua situação espiritual. Daqui a pouco você pode partir. Eu vejo esses artistas morrendo, eu sempre fico angustiado no meu coração. Porque é um céu, né? O paraíso para os ímpios é aqui, é um paraíso. Tem tudo, dinheiro, tal, lancha, vai não sei o quê, daqui a pouco, pam! Acabou o paraíso. Acorda num lugar horroroso, consciente, para toda a eternidade. Ainda vai no último dia receber um corpo de horror, de vergonha, para sofrer mais no corpo o que fez contra Deus e seu desprezo para com Deus. Mas vamos caminhar agora para a terceira coisa. O que aconteceu? Ele chorou, clamou, sentiu o verdadeiro arrependimento, gritou, e o que é que Deus fez? Verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus tem uma providência. Deus é
tão gracioso e misericordioso. Ele podia ter exterminado todo mundo. Quando ele fez uma aliança de obras com Adão e disse, olha, se você desobedecer, morte. Se comer do fruto proibido, morrerá. Aí, ele comeu, mas não caiu duro. Ele morreu espiritualmente. Mas Deus ainda foi ao encontro dele. Olha, eu digo para você, uma das coisas mais graciosas que existe na Bíblia, na história da redenção, é: Adão, onde estás? Isso é graça. Adão, onde está? Era para ter morto, acabou. Mas Deus, gracioso, misericordioso, que tinha já determinado salvar um povo, milhares de todas as tribos, línguas e nações, um povo seu que ele amou. Ele gritou, Adão, onde estás? Isso é gracioso, é graça. Veja, ele então anuncia para Adão, vocês pecaram, é verdade, isso é morte, é condenação, mas do ventre da sua mulher, Adão, vai nascer um descendente, ele vai esmagar a cabeça da serpente enganadora, e vai ser ferido no calcanhar, mas vai esmagar. Adão compreendeu perfeitamente o evangelho aí. Como é que eu sei? A Bíblia diz que imediatamente depois que Deus disse isso, ele se virou para Eva, que se chamava varoa. Ele era varão, ele chamou a Eva de varoa. No hebraico é Isha, varoa. Mas quando ele soube dessa promessa, que é o próprio evangelho, essa promessa maravilhosa de um Salvador, de um Redentor, de um descendente que iria salvar da morte eterna, ele compreendeu perfeitamente, virou-se para a mulher e disse, não, você não vai se chamar mais varoa, eu vou lhe chamar de Eva. No hebraico, não quer dizer, como muitas traduções dizem, mãe da humanidade, não. No hebraico quer dizer mãe dos que vivem. Eva quer dizer mãe dos que vivem, dos crentes, dos que vão viver e ser salvos. Por isso que ele mudou o nome dela. Ele entendeu o evangelho. De fato, então, esta promessa, isso é chamado proto-evangelho, a promessa de Cristo, mostra um Deus condescendente, um Deus que quis salvar milhares em toda a terra, de toda raça, língua e nação, todas as tribos, em todo lugar. Deus tem seus escolhidos, que ele elegeu antes da fundação do mundo, e a quem ele recomendou, esse povo, ele recomendou o seu filho, para que fosse o Redentor e Salvador, para que esse povo redimido, lavado no sangue dele, se tornasse sua noiva. Era esse o propósito de Deus, que o Filho fosse glorificado com este presente, uma noiva, e se casasse com ela, para estar com ela eternamente. E o Filho aceitou esse desafio. Lá na eternidade, antes de criar todas as coisas, homem algum, tudo foi acertado. E o Cristo aceitou ser o noivo e o Redentor. E ele entregou um livro com os nomes de todos eles nas mãos do Filho, que tomou esse livro, que é chamado Livro da Vida, chamou-se Livro da Vida do Cordeiro. O sangue foi derramado naquela hora,
porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, e o sangue dele foi visto antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Tudo acertado. Na plenitude dos tempos, ele desceu. Segunda pessoa da Trindade, Deus, um com o Pai, com essa glória aqui, porque o que Isaías viu aqui foi Cristo sentado no trono. Mas ele deixou essa glória e se humilhou, se esvaziou, ele se tornou como um de nós, o mínimo, um bebê num coxo babado, forrado com palha, enrolado em panos. Deus encarnado. A Bíblia chama de Emanuel, Deus conosco. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Uma pessoa singular, porque foi concebida também de uma forma singular. Maria, embora casada, comprometida com José, não o havia conhecido, isto é, não teve relação sexual alguma com ele. Mas o anjo a visitou e disse: você é escolhida. E prometeu, e disse a ela: o Espírito vai envolver a sombra do Onipotente, e você vai conceber do Espírito Santo. E o que vai nascer é o ente santo de Deus, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus nasceu da natureza de Maria, da sua substância. Ela não era barriga de aluguel, não. Ele nasceu da substância de Maria, mas sem envolvimento humano. Espírito Santo, na natureza de Maria, proveu um corpo para ele, absolutamente puro e santo, não contaminado com o pecado de Adão, de forma alguma. Ele nasceu, era um menino Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sem pecado, e viveu assim a vida inteira, de forma maravilhosa, crescia em graça, em estatura, diante dos homens, diante de Deus, santo e puro, nunca pecou. Começou seu ministério extraordinário, maravilhoso, cheio do Espírito Santo, manifestando o poder, graça de Deus, a verdade de Deus. Ele era Deus. E provou isso com seus milagres extraordinários. Poder sobre a natureza, poder na sua palavra criadora. Um morto já há 4 dias, com partes mais moles, já apodrecidas e desfeitas. Ele se posta, tirai a pedra, e disse com a mesma palavra que ele disse com o Pai na criação: haja luz, e houve luz. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E tudo se recriou. E o cadáver reviveu. O espírito voltou. E Lázaro saiu amarrado, desatai-o e deixai-o ir. Ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. E ele foi obediente, diz a Bíblia, até a morte, e morte de cruz. Foi dependurado na cruz. Mas, meus irmãos, o que você precisa entender é que Cristo não representou a humanidade na cruz. Não, por favor. Se você um dia pensou isso, ou aprendeu isso, corrija agora. Cristo não representou a humanidade na cruz. Cristo substituiu pecadores na cruz. Ele morreu pelos eleitos. Ele morreu pela igreja, por suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que ele bem as conhece. A morte de Cristo foi particular, designada especificamente
em favor dos eleitos de Deus. Ele substituiu na cruz, de modo que eles estavam lá com ele, para morrer com ele, serem sepultados com ele e ressuscitar com ele. Aí você talvez diga, pastor, como é que eu sei se eu sou um eleito? Então, como é que vai ser? Como é que a gente sabe se são eleitos? Os puritanos ouviam muito dessas perguntas, eles também respondiam de forma muito simples. Só, o eleito tem duas marcas. Uma na orelha e outra nos pés. Como? Na orelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nos pés, me seguem. Então, pronto, você quer saber se é um eleito? Então, você vai ouvir a voz do bom pastor. Ele está lhe chamando agora. Vinde a mim. Não quereis vir após mim para terdes vida? Vinde a mim. E eu vos aliviarei. Ele está lhe convidando. Você, se é um eleito, vai ouvir. E virá a Cristo. E vai segui-lo. Vem para a igreja. Que aqui é o lugar de seguir a Jesus. Não existe crente seguindo a Jesus fora da igreja. De forma alguma. Isto é bíblico. Cristo instituiu a sua igreja e diz que o Espírito Santo batiza os que creem no corpo de Cristo. E então você vai fazer parte da igreja visível e seguir a Cristo. Quando o anjo pega com a tenaz uma brasa do altar, então você entende aqui que é o Evangelho. O altar era onde era morto a ovelha, era morta, com um cutelo, sangue era derramado, ela era partida, dividida, e então fogo era colocado na lenha e queimava aquela oferta. E todos sabiam que apontava para um cordeiro que viria, que era Cristo, o ungido. Então, aquela brasa era uma brasa melada já, com sangue do altar. Era uma brasa evangélica, era uma brasa tinta de sangue, era uma brasa comprometida com o Evangelho, com o Cordeiro de Deus, com Cristo. A brasa que tocou os lábios de Isaías era Cristo. E disse, o seu pecado é perdoado, a sua iniquidade é purificada. Meus queridos, o caminho para a fonte do perdão, da justificação, da salvação está aberto. E ela jorra da cruz. Esse é o altar. Esse é o altar. Vá à cruz. Corra. Vá à cruz. Vá a Cristo. E receba a brasa melada de sangue. Cristo, que vai purificar seus pecados e lhe perdoar. Veja que coisa maravilhosa você ouvir o Senhor dizendo: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que coisa maravilhosa! A ruína, a miséria, a morte, o inferno, a podridão, a imundície, o desespero, a tristeza, a rebelião contra Deus, tudo
tirado. Quando você chega à cruz, aos pés da cruz, e diz: ó Senhor, sei que sou um miserável pecador, que mereço a tua ira, mereço a morte e o inferno, mas tem piedade de mim, salva-me por tua graça. Que o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz há 2000 anos atrás, mas que continua a jorrar, lave o meu coração, enxágua, lava e retira toda a maldade, me faz um novo homem, uma nova mulher, perdoa-me, Senhor. Ai de mim, Senhor. E então, eu lhe digo, o Espírito Santo vai operar esse lavar regenerador no seu coração. Ele vai mudar, tirar esse coração de pedra, dar um coração de carne, vai fazer você um filho, uma filha de Deus, perdoado, limpo, lavado no sangue do Senhor, e vai tirar, arrancar você das mãos do diabo, do reino das trevas, e vai transportar você para o reino do Filho do amor de Deus, vai transportar você para o meio dos santos, dos crentes, e você vai professar publicamente Jesus como seu Senhor e Salvador, receber a água simbólica pura do batismo, e ser batizado no corpo de Cristo, e começar agora uma nova jornada, como filho e filha de Deus, e com a herança da vida eterna no coração, salvo pela graça, não mais inferno, agora seu destino é o céu, é viver com Jesus eternamente. Oh, que evangelho maravilhoso, o evangelho da graça. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, possa nos ter visitado aqui de uma forma especial pela sua palavra, e ela não volte vazia. Oh, meu Deus, que não volte vazia, mas produza o seu coração aquilo que Ele tem designado produzir para a sua glória, para o seu bem, para a vida eterna. Amém.